Arden é cego e só te detecta pelo som, certo? Na verdade não. Se você entrar no modo espectador e clicar no Arden, tem como ver a visão dele. Por incrível que pareça, os Guardians têm medo dos sapos. Ao invés de fazer uma fornalha automática enorme e não tão eficiente, a partir da 1.19 faça desse jeito. Você apenas precisa de um bote com baú, funis e o alto forno. Ele chega a ser 18 vezes mais rápido do que uma fornalha automática normal. Estamos acostumados a ver speedruns obviamente muito rápidas, onde os jogadores são muito habilidosos e fazem tudo com muita maestria. Mas você já viu a speedrun mais lenta do mundo? Saiba que ela existe e ela está registrada no nome de Lost Boy 162. E essa speedrun durou nada mais nada menos do que 120 horas. Se liga nessa construção, ela se chama Agnoia Freiden. E por incrível que pareça, isso foi feita no Minecraft. Essa obra-prima foi construída por um estúdio chamado Varuna. E eles já fizeram diversas outras construções magníficas no Minecraft. E essa em si demorou 12 dias para ser feita. E eu fazendo a minha humilde casa de terra aqui. Misteriosamente foi adicionado um bloco incomum no Minecraft, que é a luz. Pelo próprio nome você já deve saber o que ela faz. Colocando vários deles no mesmo bloco, cada vez a luz aumenta. Mas o curioso é que esse item só pode ser pego por comandos. O Arden é um mob muito OP. Em um ataque dele é hit kill na maioria das vezes. E praticamente nenhum mob do jogo consegue derrotá-lo, certo? Na verdade não. Existe um mob que possivelmente possa derrotá-lo, que é o Shulker. Usando o ataque de levitação, o Arden não tem muito o que fazer. Levando o Arden até o céu, possivelmente ele possa morrer de queda. E se eu te dissesse que isso, na verdade é assim? Pois é, isso foi construído por uma pessoa chamada Grian. E simplesmente é um castelo feito de cabeça para baixo construído no Nether e no Survival. Que curiosamente também é uma farm de ouro. Por incrível que pareça, tem como fazer uma farm de Ender Dragon. E o Hazeworks provou isso pra gente em 2017. Mas essa farm é muito mais complexa do que parece. Porém o resultado dela é praticamente milhões de XP a cada hora que você fica ali. Com as novas cavernas e gerações de mundo, é óbvio que as estruturas iam entrar em conflito. E por esse motivo existem seeds que vilas foram geradas dentro de cavernas. Coisa que na história do Minecraft praticamente nunca tinha acontecido, mas hoje em dia é considerado normal. E por um lado é até bem interessante de fazer um survival ali, né? Essa é a melhor farm de Warden da atualização 1.19 do Minecraft. Obviamente essa farm tem que ser feita na Ancient City. Primeiramente você vai encontrar um emissor Skulk, vai colocar uma lã em cima dele e vai quebrar todos os blocos e sensores que tiver em volta dele aqui, ó. Pode quebrar tudo. Agora em volta do emissor você vai fazer uma base de 11 por 11 de carpetes. Mais ou menos assim, com o emissor no meio dos carpetes. Agora você vai quebrar dois blocos para um lado e vai colocar um observador com a parte vermelha virada para trás. Aqui você vai colocar um bloco e vai colocar dois blocos aqui em cima também. E vai colocar mais um bloco aqui em cima também, ó. Só colocar um bloco de apoio aqui e colocar outro bloco aqui. Coloca redstones em cima desses três blocos e dois ejetores nos blocos das pontas. E agora a partir aqui dos ejetores você vai puxar uma plataforma de 5x4. Mais ou menos desse jeito aí. Vai rodear a farm toda aqui com blocos também, beleza? Porém do lado contrário dos ejetores você vai tirar esses dois blocos aqui, ó. Vai deixar esse buraco aqui. E aqui embaixo você vai puxar aqui dois blocos só pra ficar esse bloco de apoio. Vai colocar uma cerca. Vai puxar mais blocos aqui pra trás da cerca e vai colocar uma areia da alma mais ou menos aqui, ó. Coloca carpetes aqui por toda a farm pra não spawnar nada. Em cima da cerca você vai colocar um bloco de apoio e vai colocar três portões, um em cima do outro aqui, abertos. E em volta da areia da alma você pode começar a puxar um tubo aqui, beleza? Esse tubo tem que ter 21 blocos de altura. Agora aqui em cima do tubo você vai puxar uma plataforma assim e vai puxar mais dois blocos aqui pra frente, beleza? Vai colocar outro bloco aqui também. Aí aqui na frente você vai colocar dois blocos de apoio, vai colocar um baú duplo e vai colocar um funil ligado nesse baú. E aí aqui na frente do funil você pode tampar aqui, beleza? Aqui em cima você coloca um bloco e aí você vai fazer uma correnteza de água até o funil. E aí aqui debaixo da areia da alma você vai começar a colocar algas pra fazer as bolhas pro Arden subir. Aqui embaixo nos ejetores você vai colocar água em cima dos dois e vai colocar um balde dentro de cada ejetor. E aí basicamente essa farm tá pronta. Basta você quebrar aqui a lã de cima e fazer barulho pro emissor de Skulk, né? Fazer com que o Arden spawne. Mobs extremamente raros do Minecraft que você não sabia. Os Striders são mobs muito interessantes. Existe uma chance de 10% dele ser gerado com outro Strider em cima dele, ou seja, 2 em 1. Quando você tá batalhando contra o zumbi e segundos depois tem vários outros zumbis em volta de você, provavelmente você está atacando um zumbi rei. Existe uma chance de 5% dos zumbis reis serem gerados. E o que basicamente eles fazem é ter a capacidade de chamar reforços quando eles são atacados. As cabras também têm uma versão rara delas, que é a cabra gritante. Apenas 2% de todas as cabras têm essa característica. E olhando para elas não tem como diferenciar visualmente, apenas ouvindo os sons que elas fazem. 20% das raposas spawnam com itens na boca, mas apenas 5% delas spawnam com uma esmeralda na boca, sendo uma das gerações mais raras delas, porque a geração mais rara das raposas são as raposas da neve. Obviamente elas só spawnam em biomas gelados, mas a raposa branca bebê é 20 vezes mais raro do que a raposa branca normal. Os axolotes têm algumas variações de cores no Minecraft, o amarelo, o marrom, o rosa e o roxo. Essas cores compõem 99% dos axolotes de todo mundo, mas existe
existe uma cor mais rara que é a azul, que tem a chance de spawn de apenas 0,08%. Existe uma chance de 1 em 8 de quando você tocar um ovo de galinha no chão e spawnar 4 galinhas de uma vez só, mas a chance disso acontecer é bem raro, cerca de 1 em 4096. O mob mais raro de spawnar na versão Bedrock Edition é esse mob aí. É um zumbi bebê full Dima com uma espada de ferro montado num panda marrom. A chance desse mob spawnar é de 1 em 3.4 trilhões, ou seja, é literalmente quase impossível. A disputa para ver quem faz a maior obra de arte usando mapas no Minecraft está cada vez maior. Um grupo de jogadores do servidor 2B2T tinha batido esse recorde fazendo 2 artes, mas a galera do Garden of Eden acabou de bater esse recorde fazendo uma arte de 1.8 milhões de blocos. Em 2021, um hacker descobriu uma falha nos códigos do Minecraft e conseguiu hackear diversas pessoas. Bastava ele mandar uma mensagem no chat e ele já estava em posse das suas informações, e diversas contas de Minecraft foram roubadas usando isso. Você já parou pra pensar qual é a série mais longa de Minecraft? E não é Em Busca da Casa Automática, e sim a série Let's Play Minecraft do Itus Lab. Ele criou seu mundo em 2010, há 12 anos atrás. Muita gente aí não era nem nascida ainda. Na versão Bedrock Edition, o bebê zumbi pode montar em praticamente qualquer mob do jogo. Vacas, lobos, pandas e até mesmo em outro zumbi adulto. Mas o mais bizarro de todos é em cima de uma jaguatirica, por causa da sua pequena hitbox e a sua velocidade. Mas a chance desse mob spawnar naturalmente é de 0,013% apenas. Em 2019, um jogador chamado Times queria bater um recorde no Minecraft, que era de encontrar um diamante o mais rápido possível. Então ele usou uma seed específica na qual você spawnava dentro de uma casa de um ferreiro e no baú tinha um diamante. Então ele conseguiu bater esse recorde encontrando o diamante em menos de 1 segundo. Por incrível que pareça, tem como zerar o Minecraft em um mundo super plano, até porque as Strongholds spawnam naturalmente nesse tipo de mundo também. Isso tinha sido removido na atualização 1.6.1, mas a Mojang decidiu colocar isso de volta no jogo na atualização 1.18 por algum motivo. Existe uma forma de você derrotar o Warden muito fácil, basta atraí-lo e crescendo uma árvore. Assim ele não consegue bater em você, mas você consegue bater nele. Me siga para mais dicas. Você precisa ter essas farms no seu mundo no Minecraft. A primeira farm é realmente muito fácil, você pode fazer até no início do seu mundo. Você vai quebrar aqui 3 blocos, vai colocar um baú e vai colocar 2 funis aqui ligados nesse baú. Agora você vai rodear aqui esses 2 funis aqui de blocos, beleza? Em cima desse funil aqui você vai colocar uma água. E agora você vai atrair no mínimo 2 vacas adultas para dentro dessa água aqui. Depois que elas já estiverem aqui, você vai pegar uma cerca, vai colocar aqui do lado e vai colocar aqui, ó. E vai prender elas aqui. A farm funciona da seguinte maneira. Você vai ir reproduzindo as vacas até extrapolar o limite de mobs no mesmo bloco, que é 24. Depois desse limite, eles vão morrer instantaneamente e vai dropar carne dentro do baú. Vai chegar um ponto que as vacas vão morrer instantaneamente, ó. E se liga quantas carnes já tem aqui no baú. A próxima farm é uma farm de galinha. Você vai quebrar 3 blocos, vai colocar um baú duplo e vai colocar um funil ligado nesse baú. Em cima do funil você vai colocar um trilho, vai colocar um carrinho de mina com funil, vai colocar 2 blocos dos lados, vai colocar mais um e vai colocar uma laje em cima do carrinho de mina com funil. Coloca um bloco de apoio e coloca aqui um ejetor mirado aqui nesse meio bloco. Atrás do ejetor você vai colocar um funil e vai rodear esse funil aqui de blocos com uns 2 blocos de altura, mais ou menos assim, ó. Aqui nesse funil você vai atrair o máximo de galinhas que você conseguir. Aqui na parte da frente você vai puxar aqui mais ou menos uns 2 blocos de altura e vai colocar lava aqui na parte da frente, ó. Aqui atrás da farm você vai colocar um bloco, vai colocar uma tocha e vai colocar 2 redstones. Na frente da redstone vai colocar outro bloco, vai colocar outra tocha de redstone, outra redstone, um bloco e uma redstone aqui. E quando você colocar a outra redstone aqui, vai virar meio que um clock de redstone ligando e desligando. A farm funciona da seguinte maneira. As galinhas vão soltar ovos nesse funil, vai ser ejetada e as galinhas vão crescer aqui nesse buraquinho. Quando elas virarem adultas, vão ser pegas pela lava e aí vai vir a carne aqui assada já pra você. Essa é a melhor mob trap da atualização 1.19 do Minecraft. Essa mob trap pode ser feita aqui no meio do mundo, não tem problema nenhum, e você vai quebrar em forma de losango. Pra resumir, essas são as medidas. E aí vai ficar mais ou menos assim. Agora você vai quebrar mais 4 blocos pra baixo. Bem no meio da farm você vai fazer uma plataforma 5x3, mais ou menos assim, e vai quebrar 3 blocos de profundidade. Aqui embaixo você vai encher de baús assim, mais ou menos, ó. Vai colocar funis aqui ligados em cima de todos esses baús e vai completar aqui de funis também por toda a plataforma. Em cima de todos os funis você vai colocar fogueiras. Em cima das fogueiras você vai colocar assim, ó, portões e vai abrir esses portões. Em uma das pontas você vai puxar 2 blocos de apoio e vai puxar 7 blocos normais. No 8º bloco você vai colocar um ejetor mirado pra cima dessa forma. E depois vai puxar mais 7 blocos. Bota mais 7 blocos pros 2 outros lados restantes. E agora você vai completar a plataforma de acordo com os blocos restantes, ó. Ela fica mais ou menos realmente assim. E no ejetor do meio você vai puxar 2 blocos de apoio e vai colocar outro ejetor. E consequentemente você vai fazer 5 plataformas iguais. Pra ficar 5 plataformas assim. Agora
Agora você vai puxar mais uma plataforma colocando o ejetor do mesmo maneira, só que você vai fazer igual a parte de baixo, igual o losango. E vai ficar a plataforma grande e as outras 5 plataformas normais aqui pequenas. Em uma das pontas, no terceiro bloco, você vai colocar um comparador e vai colocar uma redstone. A partir aqui da redstone você vai puxar 13 comparadores. No 14º você só vai colocar redstones e vai continuar colocando aqui os repetidores até o comparador. Vai ligar o comparador e todos os repetidores têm que estar no nível máximo, tá? Todos eles. Aqui nos ejetores você vai colocar um observador aqui com essa seta virada para baixo e no ejetor de baixo você vai colocar uma água e nisso você vai fazer em todas as plataformas. Agora aqui embaixo você vai fazer uma correnteza de água mais ou menos assim, ó. Vai ficar bem certinho aqui até a fogueira. E a partir desse último bloco, antes da farm, você vai começar a fechar a sua farm. Pode puxar uma parede até lá em cima. E aí ela toda fechada vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui em cima da farm você vai iluminar para não spawnar mob, né, obviamente. E agora você vai colocar uma alavanca e vai ligar a farm aqui, ó. Assim ele vai ficar ativando e desativando a água dos ejetores. Agora é só você ficar numa distância razoável da farm aí pra cima, no caso, e com certeza a sua farm já vai estar funcionando. E essa sim é a melhor farm de ferro da atualização 1.19 do Minecraft. Primeiramente você vai começar a fazer um buraco 9 por 9. E esse buraco tem que ter apenas um bloco de profundidade. Mais ou menos assim, ó. Agora você vai colocar água aqui nos 4 cantos da farm. E aqui no meio você vai colocar 3 portões aqui, 2 portões aqui e um portão aqui. E aí você vai abrir todos eles, beleza? Aqui embaixo dos portões tu vai fazer um tubo de 30 blocos pra baixo. Aqui embaixo tu vai escolher um lado e vai fazer aqui um lugar pra você ficar, né? Aqui na frente tu vai colocar um baú duplo, beleza? E vai colocar funis aqui em todos os blocos e ligados no baú, né, obviamente. Em cima dos funis você vai colocar placas, mais ou menos assim, ó. E aqui bem no meio das placas tu vai colocar uma lava, daí ela vai se espalhar aqui. Aqui onde você vai ficar, você pode fazer um tubo até a superfície, né, pra você voltar pra superfície, obviamente. Agora você vai vir aqui na ponta e vai fazer o seguinte, ó, vai pular 2 blocos, beleza? E aqui no terceiro tu vai quebrar 3 blocos. Nesses 3 blocos aqui tu vai quebrar 7 pra baixo, e lá embaixo tu não vai quebrar pra essa direção, tu vai quebrar pra aquela direção contrária da farm, beleza? Vai quebrar aqui com uma altura de 3 por 3, beleza? Vai colocar aqui 3 camas. Na frente das camas você vai quebrar aqui 3 blocos e vai colocar 3 composteiras para os villagers adquirirem profissões. Vai colocar 2 lajes aqui e vai colocar um alçapão aqui, beleza? Aí você vem até aqui, abre e pode quebrar aqui também na frente, beleza? Aqui no meio você vai colocar um bote e aí você vai quebrar aqui um túnel até lá em cima, mano, até a superfície. Vai colocar tochas aqui em todos os blocos, menos no último, beleza? E vai colocar 2 alçapões aqui pro zumbi cair aqui dentro. E agora você vai repetir esse processo em todos os cantos da farm, beleza? E aí, seguinte, esse buraco aqui pras camas, você vai atrair os villagers até a sua farm. Em cada lugar das camas tem que ter no mínimo 3 villagers. E aí, esses buracos aqui você pode tapar. Os zumbis, vocês vão atraí-los até esse buraco, eles vão cair e aí você vai fechar, porque daí eles vão até o bot sozinho, beleza? O zumbi já desceu aqui o túnel e já tá preso no bot. E aí, os villagers já estão com medo aqui, ó. E aí, a sua farm já está pronta e funcionando perfeitamente. Lembrando que nessa farm pode spawnar até 4 Iron Golems de uma vez só. O efeito de escuridão do Arden é bem ruim e bem exagerado. Existe como você diminuir e até desativar esse efeito. Basta você ir nas opções, acessibilidade e vai ter a opção de você diminuir o efeito de escuridão. Os sensores Skunk tem 3 tipos de força de sinal. O primeiro tem 1 de força e é só quando você caminha. O segundo tem 5 de sinal e é quando você pula. E o terceiro é quando você coloca blocos e ele tem 12 de sinal. Existe uma sala secreta nas Ancient Cities cheia de neve. E a intenção dessa sala é você utilizar as bolinhas de neve para distrair o Arden com o som dela. Além das bolinhas de neve, você consegue distrair o Arden com ovos de galinha e até os frascos de XP. Pra você que nunca sabe quando o Arden spawnou ou não, basta você ativar as legendas nas opções de jogo. Assim você vai saber todos os sons ao seu redor e ele vai te avisar de tudo. Se você colocar lava dentro de um caldeirão e atirar flechas por baixo dele, as flechas vão atravessar pegando fogo por algum motivo. Uma coisa que não faz sentido e que eu tenho certeza que ninguém sabia é que por algum motivo você não consegue spawnar o Wither Boss em biomas de neve. Foram adicionadas 4 novas pinturas no Minecraft. Cada uma delas representa um elemento e um boss do Minecraft. A água representa o Guardian Boss, o fogo representa o Wither, a terra o Arden e o ar obviamente representa o Ender Dragon. Não faz muito sentido isso aí, mas eles adicionaram. Na edição Java, 89% dos esqueletos são destros. E os outros 11%, obviamente, canhotos. Essa porcentagem é a mesma quantidade de canhotos na vida real. De todos os milhares de blocos do Minecraft, existem 3 deles que podem spawnar nas 3 dimensões do jogo. São os baús, as obsidians e as bedrocks. A visão que as pessoas têm sobre o diamante é que é um minério muito difícil de ter ou encontrar. Mas na verdade é muito fácil de ficar full diamante. Basta você encontrar uma vila, transformar os villagers em ferreiros e fazer as trocas. Se movimentar com a Ender Pearl é um pouco perigoso. E pra não
não se dá mal, use as bolinhas de neve para demarcar o local que você quer ir. Pra quem não sabe, a bolinha de neve tem o mesmo alcance da Ender Pearl. As Shulker Box foram uma das melhores adições. Mas você sabe qual é o limite disso tudo? Lotando seu inventário com Shulker cheias e na sua mão esquerda também, você carrega 999 pilhas de 64 itens, o que dá no total 63.936 itens. Todo mundo conhece esse mob, né? É um zombie villager bebê full Dima, com uma espada de ferro e montado numa galinha. Esse é o mob mais raro de spawnar na versão Java, mas o que nem todo mundo sabe é o mob mais raro da versão Bedrock. É um bebê zumbi full iron, uma espada de ferro e montado num panda marrom, que é mais raro ainda. Sempre gostamos de deixar nossos itens valiosos no lugar mais seguro possível, mas a Mojang levou isso a sério demais nessa seed. Simplesmente spawna um baú do tesouro em meio a Bedrocks. Pra você que não aguenta mais ser explodido pelo Creeper, pra não tomar praticamente nada de dano, quando ele for explodir basta você colocar um bloco na sua frente. A armadilha do tempo do deserto é bem manjada, mas acontece de ativarmos ela sem querer. E se você perceber que ela foi ativada, basta quebrar o bloco do meio e colocar água. Assim vai explodir, mas não vai acontecer nada. Pode acontecer de você voltar pra sua vila com efeito de Bad Woman e começar uma invasão sem que você queira. E pra que isso nunca aconteça, aprisione o último pillager vivo da invasão e coloque uma name tag nele. Assim nunca mais vai ter invasão. A fruta do couro é mais útil do que parece. Ela te teleporta pra um bloco sólido num raio de 8×8. Então se você cair na lava de um lugar alto ou até do Void, ela vai te salvar. Se você não tem pra onde ir e tá cheio de monstros, se você tiver um bot no seu inventário, você já consegue resolver isso. Basta prender os monstros dentro do bot, assim a ameaça é eliminada. Infelizmente aconteceu e agora na versão Bedrock tem microtransações, mas na versão Java não tem isso. Então os jogadores inventam itens cosméticos usando os comandos. Com o comando item replace você consegue colocar qualquer item e bloco na sua cabeça. E com isso você pode ter um moicano, colocar um óculos, virar um unicórnio ou até mesmo virar um personagem do The Sims. Bem melhor do que as coisas do Bedrock. Se você gosta do Golem de Neve, agradeça a Amazon por ele existir no Minecraft. Em uma postagem de 2011, o Notch estava com alguns problemas no Amazon AWS. E por isso ele ficou frustrado, fez o Golem de Neve e adicionou ele no jogo. Existem alguns tipos de vacas no Minecraft. Tem a vaca normal, as vacas cogumelo e no Minecraft Earth tinha a Mob Loom. Porém tem mais uma. Nas primeiras versões do Minecraft existia uma demo especial do site PC Gamer. E nela as vacas tinham a logo do site estampadas no corpo. Nos códigos do Minecraft tem mensagens ocultas direcionadas ao jogador. E a adição do ensopado suspeito é um exemplo disso. A lógica por trás dessa adição é para os desenvolvedores informarem que o lírio do vale são realmente venenosos na vida real. A bruxa é um mob imortal. Na verdade, quase isso. Se você colocar duas bruxas pra lutar uma contra a outra, esse duelo vai durar a eternidade. Porque as duas vão ficar se batendo e se curando o tempo inteiro. Embora existem muitos mobs rápidos no Minecraft, a maioria não é muito rápido. E você já se perguntou qual é o mob mais lento do Minecraft? E a resposta é o panda. Mais especificamente, a variação preguiçosa dele. Os coelhos do Minecraft hoje em dia não são mais uma ameaça. Porém, quando o Devastador estava sendo testado pela Mojang, na Snapshot 18W43A, ela queria deixar o Devastador com medo de coelhos. Mas isso foi removido rapidamente em uma declaração onde a Abby disse que tiraram isso pra manter a tradição que o Devastador é uma fera. Existe muita coisa rara no Minecraft, e uma delas é o Golem de Neve ser gerado naturalmente. E antes da Snapshot 17W47A isso era possível, mas a chance era de 1 em 5 trilhões de uma abóbora ser gerada num bioma de neve, ou um Enderman colocar uma abóbora esculpida pra ele ser gerado. E mesmo com tamanha raridade, o Golem de Neve ainda continua sendo inútil. Pois é. Tem como fazer um elevador de água usando mel. Basta colocar a água entre os blocos de mel. Se você encostar na quina do bloco de mel, você consegue subir mesmo nem encostando na água. Os mobs não conseguem entender os alçapões, mas eles também têm uma outra funcionalidade. Se você fizer um cercado para mobs usando os alçapões, os mobs conseguem entrar, mas não conseguem sair lá de dentro. Existem diversas maneiras de fazer cercados com blocos inusitados, com trilhos, carpetes, até se você fizer um quadrado cavando, colocar as bagas doce e carpete em cima. Tem como fazer uma base secreta usando um Shulker Box. Você apenas precisa subir em cima dele e tiver um bloco em cima da sua cabeça. Quando você abri-lo, vai bugar e você vai atravessar o chão. Transportar villagers é uma tarefa chata e trabalhosa. E uma maneira bem inusitada de fazer isso é juntar um grupo grande de vacas usando trigo e usá-las para empurrar os villagers. Subir em cima da Bedrock hoje em dia é bem mais fácil usando as Ender Pearls. Mas se você não tiver elas, basta colocar um bloco, o bot em cima e entrar nele. Aí depois é só sair do bot e atravessar o bloco. Com certeza esse item já te confundiu com um diamante dentro de uma caverna, né? O líquen brilhante tem uma funcionalidade muito interessante. Se você tiver feito um elevador de água e tá transbordando essa água, basta colocar o líquen na porta. Assim a água não vai passar mais. A não ser que você seja um vendedor ambulante, a poção de invisibilidade é muito inútil. E antes da Snapshot 14W05B existia um bug com ela. Se você jogasse essa poção numa vaca cogumelo, a vaca em si ficava invisível, porém ainda ficava aparecendo os cogumelos por algum motivo. Foram adicionados praticamente 5 mobs no Minecraft pelo voto da comunidade. E praticamente foi só mobs inúteis. Foram as raposas, os phantoms, as cabras, a lula brilhante e agora o LA. Que tirando ele
a raposa, nenhum se salva. Os baús do End hoje é a forma mais segura de você guardar itens do Minecraft, mas nem sempre foi assim. Na sua primeira edição da Snapshot 12W21A, todos os jogadores de um mesmo server tinham acesso ao mesmo baú do End. A adição dos Osholots foi uma coisa muito positiva, e embora todas as cores dele sejam muito legais, a cor azul é a mais rara dele e a única que não existe na vida real. Na verdade, isso foi uma sugestão de um fã para fazer referência ao Pokémon Mudkip. As maçãs do Minecraft têm uma história estranha. Para começar, que essa e várias outras texturas foram recicladas de um outro jogo que o Notch estava fazendo, o Legend of Chamberad. O mob ilusionista é uma incógnita até hoje. Ele ia ser adicionado na atualização 1.14, mas por algum motivo isso não aconteceu. E o engraçado é que ele funciona perfeitamente. Tem todas as animações, ataques e até a textura dele tá pronta. Os funis se tornaram os blocos mais utilizados do Minecraft. E por mais que aconteça um engarrafamento de itens dentro dele, deve ser por isso. Um funil pode transferir exatos 9.000 blocos por hora, ou 150 itens por minuto. Então se você tem uma farm gigantesca e ela tá um pouco lenta, deve ser por isso. Na versão Bedrock Edition tem como ter lobos de cores diferentes usando comandos. Uma coisa que ninguém sabia é que se por acaso os esqueletos acabarem derrotando um Creeper, ao invés de dropar pólvora, ele vai dropar discos, sendo o seu drop mais raro. Transportar mobs com um laço é a melhor forma de fazer isso, porém você consegue fazer isso mais rápido se já tiver a Elytra. Os mobs vão te acompanhar no voo e não vai romper o laço. Se você tocar uma poção num Creeper e ele acabar explodindo, se você for no local onde ele explodiu, você vai contrair aquela poção. Se você está querendo dormir e tá aparecendo aquela mensagem que há monstro por perto, pra resolver isso é muito simples e muito estranho. Se você colocar a sua cama dentro da água e dormir, você vai conseguir dormir mesmo se tiver monstros por perto. Uma das formas mais certeiras de achar diamante é se você encontrar lápis lazuli, e se você encontrá-los, basta cavar 4 blocos para o norte e depois cavar tudo para baixo até o nível do diamante. Se você não tiver um PC muito bom, o portal do Nether vai ser uma dor de cabeça, até porque quando você entra, o Nether tem que carregar e vai travar tudo. E existe uma maneira de pré-carregar o Nether sem você precisar entrar no portal. Basta você dropar um bloco no portal. Assim o bloco vai pro Nether e vai carregar todo ele antes para você entrar. Quando tem uma casa do ferreiro e uma vila, sempre é satisfatório, porque sempre tem itens bons no baú. Mas você sabia que existe outro baú na casa? Pois é, na parte do telhado, se você quebrar, vai ter meio que um sótão e vai ter um outro baú com itens. Existe uma chance de 3% de spawnar um baú embaixo de um dos pilares do Templo do Deserto. E ele tem o mesmo loot dos baús lá de baixo. Na criação de mundo depois da 1.18, você criar um mundo com a seed I Want the Diamonds, vai ser gerado um mundo que você só precisa cavar pra baixo e vai ter uma caverna com diamantes à vista. Uma coisa que ninguém nunca reparou foi aquela lava debaixo do portal do End. E sabe que ele esconde um segredo que a Mojang não quer que você descubra. Se você tapar a lava, vai ter um alçapão. E descendo vai ter uma sala secreta com o baú do End de graça, sendo o único baú do End gerado naturalmente no mundo normal. A maioria dos iglus tem aquela passagem secreta, né? Mas o que nem todo mundo sabe é que tem uma outra coisa secreta nele. Descendo as escadas sempre tem um bloco diferente. Se você quebrar esse bloco, sempre tem um baú escondido com uma maçã dourada encantada. A Mojang sempre pensa nos jogadores, e levando em conta que a maioria das pessoas leva arco e flecha para derrotar o Ender Dragon, em algumas torres do The End, tem baús escondidos com flechas dentro para você usar. Existem apenas 3 possibilidades de um bloco de diamante ser gerado naturalmente no Minecraft. 2 delas são em salas da mansão, e a outra é no monumento do oceano. Existe uma chance de 0,8% de um dos blocos de prismarino ser trocado por um bloco de diamante. Essa você não sabia. Os vídeos do Minecraft já tiveram várias alterações em sua textura, mas eu tenho certeza que ninguém nunca viu a primeira versão do vidro. E essa foi a primeira textura de vidro adicionada no Minecraft, bem diferente, né? Uma coisa que eu tenho certeza que ninguém reparou é sobre o Villager bibliotecário. Se você reparar bem, o chapéu dele é nada mais nada menos do que um livro. Desde quando foram adicionadas as minas abandonadas lá em 2011, eram geradas salas totalmente estranhas iguais a essa. E eu tenho certeza que ninguém até hoje sabe o que exatamente são essas salas. E para piorar mais ainda a situação, na atualização 1.18 essas salas foram removidas do Minecraft. Você já se perguntou quais são os craftings mais inúteis do Minecraft? E eu te digo, são os craftings do granito e do diorito. Isso porque no crafting dos 2 blocos você utiliza quartzo. Por que você iria pro Nether se arriscar para pegar quartzo para craftar esses blocos? Quando as poções foram adicionadas lá em 2011, inicialmente você fazia elas usando caldeirões, mas esse sistema de fabricação foi visto como muito complexo e não muito interessante. E desde então nós temos suporte para poções que é muito melhor. Se você é o tipo de pessoa que utiliza picareta para quebrar terra, ou até mesmo uma pá para quebrar madeira, saiba que utilizando as ferramentas do Minecraft da forma errada, ela é gasta 2 vezes mais rápido. E você acha que o minério de diamante é o mais raro das cavernas? Você tá muito errado. Na atualização 1.18 foram adicionados os minérios de ardósia, e o mais raro de todos, por incrível que pareça, é o minério de carvão, porque ele tem uma peculiaridade específica para ser gerado.
A Mojang sempre mostrando muita inteligência aí, né? O bolo é um alimento muito bom e que regenera bastante a fome. Mas você sabia que o bolo ativa a redstone? Pois é, ele produz a carga de acordo com o seu tamanho. Outro bloco também que ativa a redstone é o caldeirão. E ele também funciona de acordo com o tanto de água que tem dentro dele. Quando ele está cheio, a carga fica máxima e quando vai diminuindo a água, vai diminuindo a carga de redstone. Uma coisa que muita gente não sabe é que as raposas podem pegar itens do chão. E toma cuidado porque se ela pegar ferramentas como a espada, ela pode utilizar contra você. Uma coisa que muita gente não sabe é usando o escudo. Se você utilizar ele contra um mob devastador, existe uma chance de 50% dele ficar atordoado depois de bater no seu escudo. O vendedor ambulante é pra ser um aldeão, certo? Mas por algum motivo ele não consegue abrir portas, então ele fica preso nos lugares. As aranhas podem spawnar com efeitos específicos. 40% de chance de efeito de velocidade, 20% de efeito de força, 20% com efeito de regeneração e 20% com poção de invisibilidade, que é o pior. Caso você tenha uma crossbow, obviamente ela vai atirar flechas, certo? Mas o que muita gente não sabe é que você consegue colocar os fogos de artifício nela também. E uma curiosidade além disso é que se você encantar a crossbow com multishot, ela vai atirar 3 fogos de artifício ao invés de um só. Organizar nosso centro de armazenamento é uma tarefa um tanto quanto chata. E para deixar ele separado por categorias, coloque uma moldura com o item representativo e depois coloque uma placa com o nome da categoria. Assim vai ficar bem mais explicativo. Uma das melhores formas de derrotar o Wither é com os fogos de artifício. Basta spawná-lo preso dentro de bedrocks e colocar fogos de artifício de baixo para cima. Por algum motivo a explosão dos fogos dá muito dano no Wither, derrotando ele em questão de 10 segundos. Tem como ficar defendendo infinitamente com o escudo e sem sofrer desaceleração. Basta você ficar segurando o botão de defender e entrar dentro do portal do Nether. Quando você for teleportado para outra dimensão, você vai ficar defendendo e você pode usar as outras ferramentas. O bot do Minecraft pode te deixar invencível. Todo mundo sabe que se você cair literalmente de qualquer altura com um bot, você não sofre dano de queda. Mas uma coisa que ninguém sabia é que se você prender um creeper dentro de um bot, quando você entrar, obviamente ele vai explodir, mas você não vai tomar nada de dano. Nas primeiras snapshots da atualização 1.19 para a versão Bedrock Edition, por algum motivo o Sapos conseguiu engolir uma cabra inteira. Se você prender um golfinho com um laço e usar uma bota com o encantamento Death Strider 3, vai juntar a velocidade do golfinho junto com a bota, se tornando a forma mais rápida de viajar na água, andando em média 36 blocos por segundo. Existe uma forma de minerar sem usar a picareta e sim uma farinha de osso. Tudo que você vai precisar é de um bloco de musgo e farinha de osso. Colocando o musgo no chão e o crescendo com farinha de osso, o musgo vai crescer e vai fazer as pedras desaparecerem. E usando a enxada ele tira o musgo instantaneamente. Tem forma mais fácil de minerar do que ela. A ardosa reforçada é um novo bloco que só é gerado nas Ancient Cities, não sendo possível ser coletada, e se você quiser quebrá-la vai ser longos 1 minuto e 22 segundos para quebrar apenas um bloco. Se você fizer um buraco de 2 blocos, colocar bloco de lama e água, e você subir em cima, por algum motivo o seu personagem vai ficar pulando infinitamente. Outra coisa sobre blocos de lama é que se você colocar ele debaixo da água e passar por cima, você consegue andar e até correr debaixo d'água. Os bots sofreram alterações na sua textura. Antes os remos tinham uma cor para todos os tipos de bot. E agora cada remo tem a cor respectiva da madeira do bot. Pra quem não sabe, o ataque corpo a corpo do Arden causa 45 corações de dano, derrotando você com apenas um hit. Uma coisa que ninguém sabia é que quando um lobo tá domesticado, ele consegue sofrer 2 desses ataques. O outro ataque do Arden é o Estrondo Sônico, que atualmente causa 5 corações de vida. Mas nas primeiras snapshots da atualização 1.19 ele causava 15 corações de vida. E por mais que agora ele dê menos dano, escudos e armaduras não conseguem reduzir o dano dele. Se você sem querer explodir um minério, fique tranquilo. A partir da 1.19, quando os minérios explodem, ele dropa o XP como se você tivesse quebrado com a picareta. Foi decretado o fim do Minecraft. No dia 15 de junho foi adicionada a última snapshot no jogo, 22W24A, e talvez a mais polêmica de todos os tempos. Foi implementado no Minecraft um novo recurso de denunciar os jogadores que estão sendo tóxicos no chat, também sendo adicionado um relatório do seu chat para controle dos pais. E aí tudo bem então, parece ser bom, né? Não. A partir do momento que você reporta uma pessoa usando esse recurso, ele passa por uma avaliação humana para que não haja erro. Mas mesmo assim isso tem problema, porque a pessoa tem que analisar o contexto da situação, e isso é bem preocupante. Por exemplo, se eu estiver no topo de um penhasco em um servidor e uma pessoa disser pra eu pular de lá, eu posso denunciar essa pessoa porque ela está falando pra me fazer tal ato fatal no jogo. Outro exemplo é se a pessoa estiver explodindo a sua casa com TNT. Em servidores multiplayer survival isso é muito normal de acontecer, mas você pode ir lá e denunciar a pessoa que está fazendo uma brincadeira e ela pode ser banida permanentemente de todos os servidores do Minecraft. Além de vários outros tipos de denunciar um jogador que não fazem sentido e que podem acarretar em banimento sem real motivo e totalmente de má fé, como aconteceu com o Phoenix SC, um dos maiores de conteúdo de Minecraft foi banido sem um real motivo. E isso é um pouco radical, não é? Mas você concordou com isso. Por mais que ache que não, quando você migrou para uma conta Microsoft, você aceitou os termos e condições. E mesmo se você lesse o documento e não concordasse com os termos, se você não migrasse a sua conta, era possível de você perder ela. Olha que legal. Acontece que isso vai destruir o Minecraft. Até porque com certeza na maioria das vezes isso vai ser usado de má fé. E com isso muita gente vai parar de jogar o Minecraft porque não vai comprar outra conta para ser banido de novo, né? Mas enfim, a decadência é só questão de tempo.
infelizmente. Nos primeiros dias de lançamento do Minecraft, existia a possibilidade de quando você fosse dormir, spawnava um zumbi ou um esqueleto na frente da sua cama pra te acordar. Em versões antigas do Minecraft, apenas segurando um livro de toque suave e quebrando blocos que normalmente não dropam, eles iriam dropar do mesmo jeito. Existe a chance de 10% do portal do End já ser gerado com um olho já colocado nele. Isso significa que pro portal do End ser totalmente preenchido e aceso quando você criar o mundo, a chance é de 1 em 1 trilhão. Uma coisa que ninguém sabia é que é melhor craftar um bloco de carvão e queimar itens do que usar 9 carvões. O bloco inteiro consegue queimar até 80 itens, enquanto só os carvões 72 itens. Se você usar um pack inteiro de blocos de carvão para queimar os seus itens, eles vão durar o equivalente a 14 horas e 20 minutos na vida real, o que dá 42 dias no Minecraft. Você sabia que no modo fácil os esqueletos erram muito mais as flechadas do que no modo difícil? Pois é, isso acontece para deixar o jogo mais fácil ou mais difícil. Quando você derrota o Ender Dragon pela primeira vez, você ganha o equivalente a 12.000 de XP, que representa 68 níveis. E se você respawnar ele, ele vai dropar todas as vezes 500 de XP, o que equivale a 19 níveis. A Mojang fez uma homenagem pro Technoblade, então se você abrir o launcher oficial do Minecraft, o porco vai estar com uma coroa, igual era na skin dele. Nas primeiras versões do Minecraft, ao invés do Gash atirar bolas de fogo em você, por algum motivo ele atirava capacetes de diamante. A hitbox do bot com baú é tão grande que ele é considerado um dos melhores transportes de itens entre funis, podendo colocar até 9 funis embaixo dele, tornando a velocidade de transportar itens muito rápida. Na versão beta do Minecraft, o inventário do criativo não era separado por categorias, e sim uma única lista de itens que era muito mais difícil de se localizar. Antes da pior atualização do Minecraft a 1.9, era possível craftar maçãs douradas encantadas usando blocos de ouro e uma maçã, mas a Mojang viu que isso ficou um pouco roubado e acabou retirando o crafting do jogo, e atualmente a única forma de obtê-la é em estruturas. Tem 2,6% de chance de spawn nos templos do deserto, 3,1% de chance em dungeons e 1,4% de chance em minas abandonadas e portais em ruína. A variação do panda gripado bebê espirra com muita frequência. Existe uma chance mínima de 0,1% de quando ele espirrar ele dropar uma bola de slime. Para respawnar o Ender Dragon hoje em dia, temos que colocar os 4 cristais no portal do centro do The End, mas antigamente na Snapshot 15W31A, você podia respawná-lo construindo um rosto de creeper com argila. Isso é muito específico. A mansão é a estrutura mais rara do jogo. E todos sabemos que existem 2 salas secretas com um bloco de diamante escondido, né? Não, existe mais uma e é numa sala padrão. A sala que contém a construção de um gato. Se você quebrar no meio dos olhos dele, vai ter um bloco de diamante. E quando eles não escondem o diamante na mansão, eles escondem nos postos pillager. Existe uma chance de 0,5% de no canto das escadas da torre. Se você quebrar, vai conter um bloco de diamante. Uma coisa meio estranha que foi adicionada nas novas versões é que existe uma chance de 3% de quando uma aranha te der um hit, ela gerar teias para te prender. Uma estrutura que é meio esquecida é o Templo da Jungle, e ele obviamente tem uma sala secreta que você desbloqueia usando as alavancas, e em todos esses anos achamos que era a única sala secreta, né? Na verdade tem mais uma e é debaixo das escadas do templo. Se você quebrar ali vai ter uma passagem para você descer, e lá embaixo você vai ter que fazer um parkour em meio à lava para pegar o baú. Uma coisa que foi secretamente adicionada foi nas dungeons. Existe uma chance de 2,5% de debaixo dos spawners conter um baú. Ele tem o mesmo loot dos outros dois, mas não deixa de ser secreto, né? Outra coisa que foi secretamente adicionada nas últimas atualizações foi o crafting das celas. Na Vila do Deserto geralmente é gerada essa torre que parece de castelo, e ela não tá ali por acaso não. Se você entrar nela vai ter uma cama colocada aleatoriamente. Se você quebrar o bloco debaixo dela vai ter uma passagem secreta. E essa passagem secreta tem a mesma premissa do iglu. Você vai pegar os ferros do baú e vai consertar o Iron Golem. Dessa aí você não sabia, né? Por um curto período de tempo, lá nas primeiras versões do Minecraft, o sol tinha sido alterado de um quadrado para um círculo, mas isso foi removido até porque não faz muito sentido, né? Após a atualização 1.16, o Enderman se tornou o único mob do Minecraft que pode ser gerado nas 3 dimensões do jogo, no mundo normal, no Nether e no The End. Quando os lobos foram adicionados pela primeira vez no Minecraft, mesmo que se você colocasse no modo pacífico, eles poderiam ficar bravos com você e até te derrotar se fossem provocados. Uma coisa que quase ninguém sabe é que lá nas primeiras versões do Minecraft, os itens não se empilhavam em 64 e sim em 99, otimizando mais o inventário, porém meio roubado, né? Outra coisa totalmente inusitada do Minecraft é que mesmo que se você tivesse no modo criativo, os creepers iriam te atacar. Com certeza isso era um bug e atrapalhava demais, né? A Mojang sempre gostou de trollar no dia da mentira, e no dia 1º de abril de 2014 não foi diferente. Todos os jogadores tiveram sua skin alterada para uma skin de villager totalmente aleatória, e também um pouco bizarra. Antigamente, se você jogasse uma versão não licenciada do Minecraft, aparecia uma mensagem dizendo que não era uma versão licenciada do Minecraft, e uma carinha triste do lado por você não ter comprado o jogo. A mansão é a estrutura mais rara do jogo, e todos sabemos que existem 2 salas secretas com um bloco de diamante escondido, né? Não, existe mais uma e é numa sala padrão, a sala que contém a construção de um gato. Se você quebrar no meio dos olhos dele vai ter um bloco de diamante, e quando eles não escondem o diamante na mansão, eles escondem nos postos pillager. Existe uma chance de 0,5% de no canto das escadas da torre, se você quebrar vai conter um bloco de diamante. Uma estrutura que é meio esquecida é o Templo da Jungle, e ele obviamente tem uma sala secreta que você desbloqueia usando as alavancas, e em todos esses
esses anos achamos que era a única sala secreta, né? Na verdade tem mais uma e é debaixo das escadas do templo. Se você quebrar ali vai ter uma passagem pra você descer e lá embaixo você vai ter que fazer um parkour em meio à lava para pegar o baú. Uma coisa que foi secretamente adicionada foi nas dungeons. Existe uma chance de 2,5% de debaixo dos spawners conter um baú. Outra coisa que foi secretamente adicionada nas últimas atualizações foi o crafting das celas. Na Vila do Deserto geralmente é gerada essa torre que parece de castelo. Se você entrar nela vai ter uma cama colocada aleatoriamente. Se você quebrar o bloco debaixo dela vai ter uma passagem secreta. E essa passagem secreta tem a mesma premissa do iglu. Você vai pegar os ferros do baú e vai consertar o Iron Golem. Coisa totalmente bizarra é que quando as lulas foram adicionadas a primeira vez no Minecraft, você poderia ordenhar leite delas usando um balde por algum motivo. As primeiras versões do bot era dessa maneira. Só existia uma textura que era de madeira de carvalho, não tinha remos e se você batesse em algum bloco quando você estivesse navegando, ele simplesmente quebrava e dropava madeiras e gravetos. Uma coisa inusitada é que quando as flechas foram adicionadas no Minecraft, inicialmente você as craftava com graveto, pena e uma barra de ferro. Porém esse craft acabou ficando um pouco caro. E hoje em dia a barra de ferro foi trocada por um flint. Uma coisa que ninguém sabia é que na verdade a bússola do Minecraft nunca apontou para o norte. Na verdade ela fica apontando para o primeiro local de spawn de quando você criou o seu mundo. Nos primeiros dias da pior atualização do Minecraft 1.9, por algum motivo se você ficasse pulando você ganhava XP. Ou seja, você tinha XP infinito e de graça. As tochas tinham uma função que literalmente não fazia sentido algum. Se você quebrasse o bloco que a tocha estivesse, ela simplesmente teleportava para o bloco mais próximo. Porém com certeza isso não funcionava e na maioria das vezes ela ficava voando. Uma coisa que sempre falo que não faz sentido no Minecraft é as tochas ficarem acedas em quaisquer circunstâncias do jogo. Mas o que nem todo mundo sabe é que quando a tocha foi adicionada a primeira vez, era planejado dela se apagar com o tempo e você ter que acendê-la com isqueiro. Porém isso durou por pouco tempo e ninguém sabe até hoje por que a Mojang tirou isso do jogo. Uma coisa que quase ninguém sabe e é muito útil é que tem como nunca tomar dano de queda. Basta quando você estiver caindo, entrar e sair do seu mundo. Assim vai bugar e você não vai tomar nada de dano. Quando o Creeper foi adicionado a primeira vez no Minecraft, além dele explodir, ele tinha um ataque corpo a corpo também, que causava 2 corações de dano cada um desses ataques. Outra coisa meio estranha na primeira versão do Creeper é que eles explodiam depois que você os derrotasse, e não quando você chegava perto deles, como acontece atualmente. Em uma gravação muito antiga de um jogador, mostra que além dos Endermans antigamente tinham olhos verdes, provou que quando você os derrotasse, o drop dos Endermans era diamante por algum motivo. Um bom jeito de derrotar os Blazes é com bolinhas de neve. Apenas jogando algumas bolinhas neles você já os derrota, além da bolinha de neve ser muito acessível também. Existia um bug muito antigo que se você jogasse uma flecha pra cima e ela pegasse em você mesmo, os seus lobos iriam te atacar porque você bateu em si mesmo. Outro bug muito estranho que acontecia nas primeiras versões do Minecraft era que os Endermans podiam pegar cactos e colocar em qualquer outro bloco, até em cima de grama, terra e pedra, mas esse bug obviamente foi consertado. A tartaruga bebê e o Ender Dragon são respectivamente o menor e o maior mob do jogo. A hitbox da tartaruga é 2560 vezes menor do que a do dragão. As cores do beacon e as armaduras de couro são duas coisas que você pode colorir e tem infinitas possibilidades. Atualmente existem 12.326.391 cores diferentes que você pode colocar nessas duas coisas. Isso corresponde a 73,4% das cores RGB. O máximo de vida que o jogador pode obter usando vida extra e absorção é 2068, que são equivalentes a 1034 corações de vida. Atualmente, com todos os tipos de madeira e lãs do jogo, existem 8.192 formas de você craftar uma cama no Minecraft. Calculando o tempo de quando você aciona uma TNT e quando ela explode, a TNT pode cair até 77 blocos antes de explodir. Você já se perguntou qual é o melhor cavalo do jogo? Pois então, ele tem 15 corações de vida, pula no máximo 5 blocos de altura e meio e corre a 14,23 blocos por segundo. Na edição Java do Minecraft, atualmente existem 2.700 variantes de peixes tropicais. Os cavalos esqueletos só spawnam naturalmente se tiver uma condição específica. Apenas durante tempestades tem a chance de cair um raio e acontecer as Skeleton Traps, mas a chance disso acontecer é de 1 em 13.333.333. Bem específico, né? O Piglin Brute é o mob mais difícil de se batalhar no Nether, mas tamanha a vida dele você é recompensado com bastante XP, porque ele é um mob que mais dropa XP, dropando 20 de XP. A maneira mais eficaz de conseguir as pérolas do End é atrair os Endermans olhando pra eles, colocar um bot no chão e prendê-los dentro do bot, porque assim eles não conseguem se mexer e você consegue atacar eles. Essa foi a primeira versão da textura dos lobos do Minecraft. Eles tinham cores diferentes nas suas patas e na sua cabeça, dando a entender que a Mojang queria colocar raças diferentes de lobos, desde os
os primórdios do Minecraft. Se você bater em um Piglin zumbi, todos que estão em volta vão ir atrás de você também e vão te atacar. Mas o que nem todo mundo sabe é que se você der hit kill em um deles, mesmo que todos os outros estejam olhando, eles não vão fazer nada. Uma coisa muito errada que as pessoas fazem é pegar os ouros do Nether com uma picareta normal. E saiba que assim rende muito menos. Encante a picareta com um toque suave, pegue os minérios e coloque na fornalha. Assim você vai receber direto uma barra para cada minério queimado. Por mais que a picareta de Netherite seja a mais forte e resistente picareta do jogo, ela não é a que quebra blocos mais rápido e sim a de ouro. Mas o quão rápido a picareta de ouro quebra blocos é a sua durabilidade, que quebra também extremamente rápida. Pessoas que usaram Creative em sua série de Minecraft e você não sabia. Uma pessoa que sempre lutou pra nunca jogar Minecraft foi o Games Edu, mas em um especial de 6 milhões de inscritos ele decidiu jogar como forma de agradecimento. E ele saiu à noite e encontrou um esqueleto e começou a batalhar contra ele. Porém aconteceu do esqueleto derrotar o Games Edu, e num truque de mágica ele já apareceu na sua casa de novo com todos os seus itens. Muita gente deve pensar que ele craftou uma cama e setou seu spawn. Porém isso não aconteceu porque minutos antes ele estava tentando craftar uma cama e não tinha os recursos necessários. Então ele deve ter usado algum comando ou criativo mesmo para sair voando até o local da sua casa de novo. Geleia Plays. O Geleia não é um cara que tem uma série também, mas tem uma coisa muito curiosa que ele postou. Foi um vídeo onde ele usa um dispositivo que quando ele aperta já acontece algumas coisas no jogo, como receber itens já gastos, trocar o clima, colocar de dia, ganhar XP e também trocar o modo de jogo. Então se ele fizer uma série de Minecraft, suspeitem dele. A próxima pessoa que usou criativo é um cara muito antigo do cenário de Minecraft, que é o Babu. Ele estava criando a sua casa meio que no céu e fez o chão da sua ilha todo de terra esperando que nascesse grama ali, né? Porém isso acabou não acontecendo mesmo com todos os métodos que ele tentou fazer. Foi então que ele desistiu de fazer isso e fez um apelo aos seus inscritos, perguntando se ele poderia usar o criativo para pegar apenas uma grama e colocar ali no meio da sua ilha. E os seus inscritos foram realmente muito legais e deixaram ele usar. Então no outro episódio ele foi lá, colocou no criativo e pegou a grama. Venom Extreme. Pois é, até as pessoas que a gente mais confia na vida podem nos decepcionar. Mas uma prova concreta foi na série Náufragos, na qual Venom, Monark e Feromonas estavam iniciando o primeiro episódio, até que apareceu no chat que o Feromonas alterou seu modo de jogo para o modo sobrevivência. Ele foi interrogado pelo Venom do porquê que ele estava no modo criativo, mas ele pediu desculpas porque ele tinha esquecido de colocar no modo sobrevivência. Você não precisa ter uma biblioteca gigantesca para ter o nível 30 na mesa de encantamentos. Basta uma fileira distante que a mesa já entende e te dá o nível máximo. O Arden recém foi adicionado e já é um dos mobs mais fortes do jogo. E se você pensa em usar lava contra ele, não perca o seu tempo, porque ele simplesmente não queima na lava. Além disso, o dano que ele dá mais ou menos 5 corações e meio de dano. E mesmo que você esteja com uma armadura completa de Netherite, vai ser o mesmo dano. E quando eu digo que o Arden é forte, é porque ele realmente é. Se você fizer um buraco até o fim do mundo e spawnar um Arden lá embaixo, e colocar uma bigorna pra cair em cima dele da altura mais alta do jogo, simplesmente ele tanca o dano e não morre. Ainda no Arden, pra quem não sabe, ele só te detecta pelo som. E existe uma maneira dele nunca te ouvir. Basta você ficar andando por cima de uma lã. Por algum motivo, nem o Arden e nem os sensores de Skull que conseguem te ouvir. As últimas estruturas adicionadas no Minecraft te dão itens muito bons dos baús, mas nada se compara à nova Ancient City, podendo ter armadura de diamante encantada, itens de diamante, celas e até mais de uma maçã dourada encantada. Os quadros não são mais tão utilizados hoje em dia, mas mesmo assim a Mojang decidiu colocar mais 4 novos quadros no Minecraft. Mas esses quadros são diferentes, porque eles são raros e secretos. O Elei é o novo mob adicionado no Minecraft pela votação do público. Basicamente a função dele é pegar itens dropados e entregar pra você. E o que nem todo mundo sabe é que quando você entrega um item pra ele, ele fica simplesmente imortal por algum motivo. Na atualização 1.19 foram adicionados novos comandos, e um deles é de spawnar estruturas. Pois é, agora você pode spawnar qualquer estrutura do jogo no lugar que você quiser, podendo spawnar estruturas até que não são da mesma dimensão no mundo normal, por exemplo. Isso é realmente bem interessante, eu admito. Se você der bastante dano em um axolote, tem uma possibilidade dele se fingir de morto para regenerar a sua vida. Com o comando você consegue trancar baús com uma chave, e essa chave você renomeia na bigorna e só com ela você consegue abrir o baú. Alguns mobs do Minecraft têm transformações, como é o caso do zumbi, que se ele ficar muito tempo dentro da água ele vira um afogado. Mas você sabia que se um esqueleto cair dentro da neve fofa ele vira um esqueleto errante? Existe um modo de você conseguir levar itens infinitos nos bots. Pois é, na atualização 1.19 vai ser adicionado os baús nos bots, mas enquanto não é adicionado você pode usar os burros para isso. Basta você ter vários burros com baús e laços. No modo pacífico todos os mobs hostis passam a não spawnar mais e você tá livre disso, né? Não. Ainda existe um único mob que pode dar dano no jogador, que é a lhama. Mas fica tranquilo, porque ela só vai te atacar se você atacar primeiro, então toma cuidado. Uma maneira de nunca tomar dano de queda é usando a baga doce. Pode ser de qualquer altura, por algum motivo você não toma dano de queda, mas você toma o dano da baga doce. Com o comando Replace Item você consegue colocar itens e blocos na sua cabeça, e alguns deles têm easter eggs escondidos. Pois é, se você colocar um para-raio na sua cabeça, ele fica parecendo um snorkel de natação. O portão fica parecendo um óculos, e se você colocar uma lâmpada doente, você vira assim
simplesmente um unicórnio. Se você renomear um banner na bigorna pra casa, por exemplo, e você colocar ele na sua casa e clicar com o botão direito com um mapa na mão, esse banner é destacado no mapa, assim você consegue marcar suas construções e nunca se perder. A fruta do couro, quando você a come, ela te teletransporta pra um bloco num raio de 8×8. E se você cavar pra baixo, por exemplo, e tiver uma caverna perto, e você comer a fruta, ela vai te teletransportar pra dentro dessa caverna sem você precisar procurar ela. Você consegue fazer um cercado pra animais ou até uma armadilha pra mobs usando alçapões. Por algum motivo os mobs conseguem pular pra entrar no cercado, mas não conseguem pular pra sair dele. Outro jeito dos mobs ficarem presos em coisas é usando os trilhos. Eles sequer conseguem entrar quando tem um quadrado de trilhos, e se eles estiverem dentro desse quadrado, eles não conseguem sair. Você consegue sobreviver infinitamente caindo no void se você ficar comendo maçãs douradas encantadas. Dá pra consertar os escudos na bigorna usando apenas madeiras. Se um pillager ficar muito tempo atirando com uma crossbow, ela vai se desgastando e uma hora ela vai quebrar. E o engraçado é que esse mob fica totalmente indefeso, ele nem te ataca mais. Pra você que gosta de usar elytra, mas não sabe como repará-la, basta você usar uma membrana de Phantom. São aqueles mobs que aparecem quando você fica sem dormir no Minecraft. As TNTs não causam dano no mundo se elas explodirem dentro do mar, porém ainda causam dano a players e mobs. Então se você quiser fazer uma trollagem com alguém e não quer explodir o seu mundo inteiro, basta colocar a TNT dentro de um buraco que tem água. Assim ela vai explodir e vai ficar camuflada. O mapa, a bússola e o relógio não funcionam no Nether. Esses itens ficam todos bugados, mostrando várias direções e horários. Mas existe duas maneiras de fazer a bússola funcionar no Nether. A primeira é colocar a magnetita e clicar nela usando a bússola, e a outra é com a nova bússola adicionada na 1.19, que ela aponta para onde o player morreu. Se você tirar uma flecha na lava, ela vai atravessar pegando fogo. E com isso você pode usar para atear fogo em mobs e até acender TNTs. Com certeza você sempre crafta um arco para quebrar os cristais do End, né? Sabe que assim fica muito mais caro e demanda muito mais tempo. Porque o melhor jeito é com as bolinhas de neve e até com os ovos de galinha. Pois é, eles são muito fáceis de conseguir e fazem a mesma coisa. Os blocos de slime e bloco de mel são os únicos blocos inteiros que conseguimos quebrar com apenas um hit com a mão. Todo mundo sabe que a ovelha rosa é um dos mobs mais raros do Minecraft, tendo uma chance de 0,16% de spawnar no lugar de uma ovelha branca. Mas existe uma ovelha que é mais rara ainda, que é a ovelha rosa bebê, que tem nada mais nada menos do que 0,002% de chance de spawnar no lugar de uma ovelha branca. Então seu amigo falou que encontrou uma ovelha rosa bebê, ele pegou no criativo. Não acredita nele. Sabe quando você tá queimando todos os seus ferros e seu amigo vai lá e rouba todos eles? Com um comando você consegue trancar e destrancar a fornalha usando uma chave. Então você pode queimar seus minérios e até guardar itens valiosos dentro da fornalha agora. É possível encantar alguns itens inusitados, como é o caso da abóbora, por exemplo, que você só consegue encantar com maldições. Então se você quiser trollar o seu amigo dizendo que é uma coisa rara, tá aí. Na atualização 1.14 foi adicionada novas profissões e a remasterização dos villagers. E uma coisa que o desenvolvedor disse é que as roupas dos villagers são baseadas nas roupas da marca Gucci. É real isso. É possível obter um corante verde-limão apenas queimando um pepino do mar dentro da fornalha. E você parou na frente de uma caverna enorme e não tem como descer dela sem tomar dano? Use trepadeiras e farinhas de osso. Assim você consegue descer com segurança e muito mais rápido do que ficar quebrando em escada. O bloco de quartzo normal não resiste a uma explosão de uma TNT. Mas se você fizer o bloco dele usando lajes, por algum motivo ele resiste. Os carrinhos do Minecraft têm peso. Pois é, quando o carrinho tá quase vazio, ele consegue andar até 64 blocos de distância. Já cheio, ele consegue percorrer apenas 16 blocos. E ainda dizem que o Minecraft não é realista. Não é. Na atualização 1.0 ou primeira versão do Minecraft existia uma chance de 0,01% a logo do Minecraft não estar escrito Minecraft e sim Minseraft. Nesse meio tempo estava criando rumores de uma criatura que estava assombrando os jogadores, relatado por um deles num post no Reddit. Essa criatura fazia pirâmides e túneis 2×2, mas com toda a popularização o Notch teve que consertar isso. E em uma nota de atualização ele colocou que o Herobrine foi removido do jogo. O disco 11 tem uma história bem peculiar. Ele foi o 11º disco a ser adicionado, ele tem 1 minuto, 11 segundos e 111 milissegundos e também esconde coisas em seu espectrograma. É o rosto do Steve e a assinatura do C418, o autor do disco. A Mojang sempre lança atualizações trolls no dia da mentira. E a de 2011 era um baú trancado. Quando você tentava abrir, aparecia uma mensagem de que você tinha que comprar uma chave para ser aberto. No site de compra, se você tentasse comprar qualquer coisa, aparecia um Velociraptor gritando na tela. E se você tentasse comprar mais de 10 mil dólares em itens, isso acontecia. No final de 2011 foi adicionado aqueles textos pequenos que ficam na logo do Minecraft. Mas existe um deles que nunca aparece no menu, mas está lá. E ele diz, essa mensagem nunca vai aparecer no menu inicial do jogo. Isso não é estranho? E ele realmente não aparece. A atualização da moda foi no dia da mentira. Nele foram adicionados blocos USB que emitiam energia, tornozeleiras eletrônicas que você não conseguia tirar, um smartwatch e até um óculos de realidade virtual. Em 2020, várias seeds peculiares foram encontradas. A seed do menu original do jogo, seed do pack.png e até aquele do quadro da caveira foram encontrados pelo Minecraft at Home. E depois de um tempo eles descobriram um cacto de 23 blocos de altura que spawna naturalmente.
caras são meio lelé da cu. Existe um mito muito conhecido e que as pessoas acreditam até hoje, que colocando tochas em volta do spawner, os mobs não spawnam mais, e isso é totalmente mentira. Pois é, na verdade é tudo questão de iluminação. Se colocar várias tochas vai ficar bem iluminado e os mobs obviamente não vão spawnar, né? Quando você começou a jogar Minecraft, com certeza você ouviu a primeira regra, nunca cavar para baixo. Mas o que todo mundo não sabe é que se você andar simplesmente com um balde d'água, você countera a lava em segundos. Se você não tem muitos recursos para fazer uma ponte, use as tochas. Colocando elas em cima do bloco e mirando na parte certa, você consegue fazer uma escada sem precisar de blocos de apoio. O maior inimigo de todos os jogadores são os creepers. Ele com certeza já apareceu do nada e explodiu a sua casa, né? E para counterar a explosão dele dentro da sua casa, coloque água no piso e lajes por cima. Assim, quando ele explodir, não vai fazer tanto estrago assim. A vara de pesca não serve só para pescar peixe. Ela funciona para pescar todo tipo de entidade, como blocos que têm gravidade, mobs, itens, TNTs ativas e até o carrinho de TNT que quando ele toca no chão explode automaticamente. Existem 3 níveis de detecção dos mobs hostis. O primeiro nível é o normal a 16 blocos de distância, o segundo nível é o abaixado, que reduz para 12 blocos de distância, e o nível 3 é quando você tá com a cabeça desse mob e agachado. E você pode chegar numa distância de até 8 blocos desse mob. Existe um método infalível de achar muitos diamantes. Basta você encontrar um lápis lazuli. Na direção do lápis você vai olhar para o lado norte, vai cavar 4 blocos e depois cavar tudo para baixo. É só ficar refazendo esse processo e com certeza você vai achar muitos diamantes e fazer a tão esperada casa de diamantes que eu sei que você quer fazer. Existe um modo de você quase não gastar XP quando for encantar um item. Se o encantamento mostrado não for o que você quer, encante qualquer item com nível 1. Depois coloque esse item na pedra de amolar e tire o encantamento. Assim você recebe de volta uma parte do XP que você gastou. Um funil não consegue coletar itens quando tem um bloco em cima dele, apenas as lajes. Mas usando um carrinho com funil é possível coletar itens mesmo com um bloco em cima dele. Se você cair de qualquer altura em cima de um bloco de slime, você não vai tomar nada de dano. Mas existe uma regra muito importante do Minecraft que é: nunca caia em cima de nenhum bloco agachado, porque senão, enfim, se você tá com o inventário bagunçado e precisa pegar esse item rapidamente, você apenas precisa clicar na rodinha do mouse. No modo survival você precisa já ter o item no inventário, e no criativo é só você clicar que você vai ter qualquer item na hora. Essa é pra quem joga no Minecraft Bedrock Edition. Você consegue acender TNTs apenas usando um livro de aspecto de fogo. Dá pra fazer uma base secreta usando um shulker. Basicamente é só você subir em cima de um shulker e ter um bloco em cima de você. Quando você abrir ele, o jogo vai bugar e você vai atravessá-lo. Se você não gosta muito da noite do Minecraft, essa é pra você. Faça um buraco de 7 blocos. No 7º bloco, coloque uma areia da alma e enche esse bloco de água. Na parte de fora você vai colocar um alçapão aberto e um detector de luz solar. E agora vem. Na água você vai ficar tocando Ender Pearl até ela ficar boiando desse jeito. Assim é só você sair pra exploração e quando chegar à noite você vai ser teleportado automaticamente pra sua casa. Na versão Bedrock Edition é possível acender uma fogueira apagada colocando fogo em si mesmo. Uma coisa que ninguém sabe é que existe um bloco mais raro do que o detrito ancestral no Nether. Pois é, e esse bloco é a Pedra Negra Dourada, que é praticamente inútil, não fazendo sentido toda essa raridade. Pra fitar um conjunto de 15 estantes pra colocar em volta da mesa de encantamento, com certeza tá no topo da sua lista de tarefas do Minecraft, né? Mas você já se perguntou o quanto de recursos exatos você precisa pra fazer isso? Calculando tudo isso, você vai precisar exatas 90 madeiras, 45 couros e 135 papéis. Nas primeiras versões do barril adicionada na versão Bedrock Edition, se você enchesse o baú com peixes, ele ficava com uma textura diferente. Mostrando que estava cheio de peixes. A barra de ferro é o item mais usado em craftings no jogo inteiro, sendo usado em 34 craftings de itens diferentes, superando até a madeira, que tem 33. Se você tem uma farm de ouro, com certeza você sofre com a superlotação de espadas de ouro. E quando isso acontece, com certeza você apenas joga ela fora. Sabe que isso é muito errado e você pode utilizá-la para conseguir ouro. Porque colocando ela na fornalha, ela vira uma pepita de ouro. E depois você consegue transformar numa barra. O Beacon é um daqueles mobs que sempre conhecemos pela mesma textura, mas em uma snapshot de 10 anos atrás, por uma semana sua textura foi alterada. Era realmente bem diferente e logo depois foi removida. Escrever livros com pena é um tanto quanto divertido, mas se você quiser deixar mais ainda colocando cores e caracteres diferentes, na própria wiki do Minecraft existe um tópico com vários caracteres diferentes e cores que você pode colocar. Todo mundo conhece as palavras escondidas em texturas, como o nome do Jeb na do Guardian e o Chafobia no Pigma, mas uma que ninguém percebeu até agora são a Bruxa no Invocador, no Ilusionista e no Vingador. Na textura deles aparece meio que um capuz. Por algum motivo não aparece na textura final no jogo. Se você acender uma TNT com um arco com chama, alguns mobs forem atingidos por essa explosão e você estiver segurando uma espada com saque, o efeito de saque vai funcionar mesmo assim. O Hoglin é o mob mais medroso do Minecraft, tendo medo de 3 coisas especificamente: pelos fungos azuis, pelas âncoras de renascimento e portais do Nether. Uma coisa que vai bugar a mente de todo mundo é que as bruxas na verdade têm boca sim. Mas você saber que o motivo dela dropar gravetos na verdade é uma piada inspirada em
um filme chamado Monty Python, onde nele dizem que as bruxas são feitas de madeira. Você já se perguntou o quão azarado você é no quesito encantar um item? Uma coisa que ninguém sabe é que os itens do Minecraft têm um valor oculto chamado encantabilidade. Esse valor dá uma chance maior de aparecer um encantamento melhor para aquele item. E ranqueando as ferramentas usando isso, surpreendentemente as melhores ferramentas para você encantar são as de ouro. E as piores são as varas de pesca, os tridentes e os arcos. Ainda nas primeiras versões do Minecraft lá em 2010, clicando na tecla G você conseguia se reproduzir. Spawnava um Steve no mundo que ficava balançando os braços e andando, pulando bizarramente. A primeira armadura adicionada no jogo foi a armadura de placa. Era semelhante à armadura de ferro, até com a mesma cor, mas por algum motivo ela foi removida para o uso do jogador e ficou apenas para o uso dos mobs hostis por um curto período de tempo até ser removida. E os creepers foram um erro de programação, todo mundo sabe, né? Mas quando de fato ele foi adicionado no jogo, ele não só explodia, como ele tinha um ataque corpo a corpo com o jogador. Consistia em meio que ele pular no jogador e depois ele explodia. Antigamente, além de você conseguir pegar 99 blocos em uma pilha, você conseguia pegar alguns blocos bem inusitados, como o bloco de água e o bloco de lava. Não sei como eles acharam isso uma boa ideia, mas você conseguia livremente pegar esses dois blocos. Em 2010, ainda quando o jogo estava em desenvolvimento, você conseguia fazer mundos pré-construídos. E o nome de um desses mundos era Inferno. As plantações não funcionavam direito e ficavam desaceleradas, toda a água era trocada por lava, e os mobs hostis spawnavam a todo momento. Na época, eles acharam isso uma péssima ideia, mas foi isso que consolidou a adição do Nether no jogo. Uma das coisas que todo mundo acha que já existiu no Minecraft, mas que nunca existiu, foi o crafting da cela. E por incrível que pareça, isso já aconteceu lá na atualização 1.6.1. A cela era um pouco diferente do que a gente conhece hoje, mas sim, dava pra craftá-las usando ferros e couro. Em uma das primeiras versões foi adicionada uma casa pré-construída pro jogador. Ela spawnava junto com o jogador e era feita de pedra com musgo. Dentro dela havia alguns baús com uns itens até bem peculiares. Em um deles tinha lãs, em outro tinha itens que realmente você vai utilizar como ferramentas, e dentro de um baú duplo tava cheio de TNT. Eu acho que o Notch queria que a gente explodisse o mundo mesmo. O Nether é bem perigoso e na maioria das vezes é montanhoso e alto. E obviamente você não consegue fazer MLG, né? E uma forma muito simples de você resolver isso é usando os bots. Assim você pode cair de alturas bem altas e não tomar nada de dano. E encantar itens na bigorna é um tanto quanto estressante. Você vai reparando ou colocando poucos encantamentos e logo já parece que fica muito caro. E o que ninguém sabe é que renomeando esse item já é o suficiente para impedir que o custo de repare aumente. No início da sobrevivência, cada comida que você coleta é muito importante. E para não perder tempo colocando elas na fornalha, rapidamente crafte um isqueiro. Assim sempre você vai conseguir a comida já cozida e não vai precisar perder tempo. Existem muitas formas de viajar na água, com botes, nadando e até com os golfinhos. Mas em outras ocasiões você só fica lentamente andando pela água, né? E uma maneira muito simples de andar rápido na água é usando os baldes. Você fica tirando e colocando a água, assim é trocado por ar e você ganha um pequeno impulso. Se você precisa preencher um lugar grande com água, faça dessa forma, colocando intercalado em duas paredes. O jogo vai fazer tudo pra você e vai preencher todo esse lugar de água automaticamente. Se você vai batalhar com outro player dentro do servidor e pensa em só se preocupar em ter a melhor armadura, pense melhor e use as poções. A poção de dano instantâneo, por exemplo, ela ignora se você tiver com armadura e sempre vai te dar o mesmo dano. Pra você que vive perdendo seus itens porque os creepers aparecem e explodem sua casa, no baú específico de itens valiosos você vai colocar a água dessa maneira. Assim, quando o creeper explodir, o baú não vai ser afetado. Aproveite e já faça o piso com uma camada de água e uma camada de laje, porque assim nem o piso da sua casa vai ser afetado pela explosão. Segue a dica do pai aqui, ó. Já sabemos que se cair uma bigorna da maior altura em cima do Warden, lá na última camada, ele sobrevive. E uma coisa que ninguém sabe ainda é que se o Warden cair lá da maior altura até a última camada do jogo, ele sobrevive também. Por mais que não faça muito sentido, os sensores Skunk conseguem te perceber mesmo se você tiver com efeito de invisibilidade. Uma coisa muito útil que muita gente vai usar com certeza é que se você não quiser que o Warden spawne no seu mundo, existe um comando de Game Rule que faz o Warden não spawnar de jeito nenhum. Essa aí é uma coisa que muita gente vai usar com certeza. Um jeito de fazer um cercado muito interessante para sua casa é usando os arbustos de azaleia. Por algum motivo os mobs não conseguem pular por cima dela e é um jeito muito simples de ficar seguro na sua casa. Uma forma muito simples de você conseguir fugir do Warden é indo pra água. Ele não consegue nadar rapidamente, além de ficar totalmente preso, e ele também não consegue soltar nenhum poder quando ele estiver na água. Isso também serve pra lava. Se você não consegue encontrar de jeito nenhum uma Ancient City, se na criação de mundo você colocar a seed I want a Ancient City, você vai spawnar em um mundo que é só cavar pra baixo que você vai encontrar uma Ancient City. O bloco de lama parece não ser muito útil, mas se você encontrar ele pelo mundo, parabéns, você acabou de achar diamante. Se você encontrar um agregado de lama e cavar pra baixo, 100% das vezes você vai encontrar um diamante, cara.
Isso é muito louco. Existem dois tipos de aldeão que estão no jogo, mas não são gerados automaticamente por não ter uma casa. São os do pântano e o da jungle. E o mais engraçado de tudo isso é que as roupas deles são muito mais bem trabalhadas e muito mais estilosas. Uma coisa que ninguém sabe é sobre as terracota laranja dos templos do deserto. Da maneira que eles são colocados, eles formam um hieróglifo, que é um símbolo egípcio que representa a vida. Os monumentos do oceano têm uma peculiaridade única. Elas podem ser geradas mesmo em lugares que o jogador já explorou. Então se você voltar pelo mesmo caminho que você foi e tiver um monumento lá, você não está no caminho errado. Nos navios da cidade do End, onde você encontra Elytra, com certeza você já percebeu esse vidro roxo no teto. Antes da ideia de adicionar Elytra como o loot principal do navio, a ideia era ter um beacon ativo como loot principal, e o feixe de luz dele ia sair por esse vidro roxo. A muda de árvore da jungle é a mais rara do Minecraft. Nem quebrando as folhas com uma enxada com fortuna 13 é possível que ela drope fácil. Os shulkers são os únicos mobs do Minecraft que não ficam 100% invisíveis. Quando você toca a poção de invisibilidade neles, fica só aparecendo a cabecinha dele. Existem 6 blocos de construção talhados no Minecraft, e cada um deles tem uma referência a um mob do Minecraft. O arenito talhado tem o rosto do Creeper, o arenito vermelho tem um Wither, a ardósia talhada lembra muito o Warden, o tijolo do Nether tem um Wither Skeleton, o bloco de quartzo lembra muito um Guardian, e a pedra negra lembra muito o Piglin Brute. Se um bot com um baú cair em cima de um bloco de slime, ele fica quicando e do nada se quebra, dropando madeiras e gravetos. Um jeito fácil de derrotar um Warden é subindo torres e batendo nele, mas fica atento na sua fome e, se possível, coma uma maçã dourada, porque o ataque do Warden ignora escudos e armaduras e pode causar até 45 corações de vida. O novo encantamento Passos Furtivos é muito mais útil do que parece. Além de você conseguir andar mais rápido agachado, ele aumenta a sua velocidade deitado, além de você conseguir fazer pontes muito mais rápido também.